Olá, muito boa tarde a todos, todas e todes. É uma honra estar aqui na nossa nona aula do curso de Identidade Negra, Letramento Racial, né? E um curso de Educação Familiar, né, do ProIniciar, uma parceria com a UERJ, o Coletivo Pais Pretos, né? Uma honra poder falar sobre essa pauta tão importante. E nesse segundo módulo do nosso curso, a gente está falando do Kwanzaa, que é uma cerimônia fundamental para promover o resgate da ancestralidade africana, valores ancestrais que orientam o nosso povo a uma vida centrada, né, na nossa própria origem, na nossa própria ancestralidade, né? Como a gente veio discutindo ao longo desse curso, desde o primeiro módulo, né, na primeira aula, quando a gente falou do contexto histórico em que estava inserido o brasileiro preto, né, a pessoa preta que está aqui no Brasil, a gente observou que essa pessoa está sempre num lugar de alienação, né? A escola, o Estado, o governo, a religião oficial, nenhuma dessas frentes coloca protagonismo ou centralidade alguma na cultura afro-brasileira. Então, a pessoa preta, ela vive num constante estado de descarrilamento, né? Ela não se localiza, ela não se situa como pertencente a esse local, a esse país. E ainda vimos também que vários índices mostram que a pessoa preta também está num lugar de indigência simbólica, indigência moral, indigência até mesmo espiritual, né? Porque a gente viu que 85% da população de rua no estado de São Paulo é negra, né, preta e parda. A gente vê que nas escolas, por exemplo, o bullying sob a forma de racismo ainda é uma prática constante, o que leva 66% de pessoas negras a evadirem, né, a evasão escolar entre pessoas negras é de 66%, a pessoa não se sente pertencente ao espaço escolar, porque não é um espaço acolhedor, não é um espaço que nos contempla. E vimos também que, de acordo com a ONU, né, a cada 23 minutos uma pessoa preta é assassinada nesse país, ou seja, vivemos um verdadeiro genocídio, né, do povo preto, não existe outro termo para utilizar. Então, diante disso, surge a necessidade de voltarmos os olhos para a nossa cultura, para a nossa ancestralidade, para o nosso povo e para o legado africano, para aquilo que a África nos deixou como conhecimento, como pertencimento e como herança cultural. E uma das formas, né, da gente fazer isso é olhando os valores ancestrais de África, olhando a nossa cultura. Como exemplo, a gente tem o Kwanzaa, que é uma celebração que se dá do dia 26 de dezembro ao dia 1º de janeiro, em que cada dia é celebrado um dos princípios ancestrais africanos, e junto com esse princípio, tudo que ele aborda, todas as formas que a gente pode melhorar a nossa vida pessoal, a nossa vida coletiva e principalmente a nossa família. Por isso que nesse curso de educação familiar e letramento racial, identidade negra, eu entendi que seria fundamental a gente abordar o Kwanzaa, né? Não há como hoje você enxergar um protagonismo preto sem olhar para a ancestralidade africana. Então, hoje, na nossa nona aula, a gente está olhando para o princípio de Imani, que é a fé. Mas essa fé é uma fé diferenciada, ela não é uma fé religiosa, né? Apenas, é uma fé que transcende a ideia de religião, porque é uma fé pautada em ações. Não é uma fé pautada em crença apenas, em acreditar, em simplesmente você ter uma convicção. É uma fé pautada no que você faz, né? Então, o que significa, né, Imani? É honrar os ancestrais, honrar as tradições, honrar os líderes africanos e honrar também os triunfos do passado sobre as adversidades. E como é que você honra esses triunfos do passado? Você honra esses triunfos celebrando esses triunfos do passado, celebrando a resistência de povos pretos, conhecendo, por exemplo, a Revolução Haitiana, você conhecendo a história do Quilombo de Palmares, que não se conta nas escolas, por exemplo. Então, a gente precisa fazer esse trabalho de contar nas nossas famílias que houve um povo preto que resistiu, né,
à escravização, resistiu ao imperialismo, resistiu ao próprio racismo, e é um povo que é uma inspiração para os nossos. Então, a gente precisa reviver e fortalecer essas histórias dentro das nossas casas, né? Esperar unicamente que a escola, o governo ou qualquer outra organização dê conta desse legado vai redundar em frustração, porque eles não têm esse objetivo, né? O próprio Silvio de Almeida, ele coloca isso nos trabalhos dele, que a escola ela é um braço do racismo estrutural, ela não nos dá formas de resistência, possibilidades de resistência, porque ela não oferece esse conhecimento, ela não oferece esse letramento racial, né? Infelizmente, a escola brasileira não dá letramento racial algum para as pessoas pretas e nem para as pessoas brancas, ou seja, ela também não promove o antirracismo. O que você vê é alguma atividade, algum projeto no dia 20 de novembro e talvez, né, surja alguma pauta ou alguma atividade também durante Zumbi, né? A celebração de Zumbi ali em abril, né? Você vê ações assim muito pontuais. Quanto, na verdade, quando a gente aborda letramento racial, a gente está falando da própria perspectiva de onde se parte. É uma perspectiva com valores ancestrais africanos, ou seja, o foco não é o indivíduo, o foco é a sociedade. O tempo, ele não é enxergado como algo cronológico que segue apenas em uma linha reta, ele não é linear. O tempo, pela ancestralidade africana, ele é cíclico. Percebe como é uma diferença de paradigma até? Então, quando se discute letramento racial, é muito importante a gente perceber que não está se falando necessariamente apenas de raça, apenas de tratamento dado a pessoas pretas. A gente está falando da forma de enxergar o mundo a partir da ontologia africana, da cosmologia africana, que é múltipla. É a forma como você enxerga tempo, é a forma como você enxerga sucesso, é a forma como você enxerga processo, o processo de produzir, o processo de você gerar, inclusive, riquezas, é a forma como você enxerga família, poliginia, poligamia, relacionamentos plurais. Você não encontra essa perspectiva no Ocidente, não estruturalmente, pelo menos. Você não encontra na educação universitária ou escolar menção à forma como funciona essa forma de ver a família, de ver a sociedade. Por exemplo, a filosofia Ubuntu, o coletivo no centro, a coletividade no centro. Você não encontra uma informação sobre isso em 12 anos de vida escolar, né? Do primeiro ano até o terceiro ano do ensino médio, né? Você tem ali vários anos no ensino fundamental, você tem 3 anos de ensino médio, 9 anos, né, de ensino fundamental, mais 3 de ensino médio, totalizando 12 anos de vida escolar, e você não tem informação alguma sobre filosofia Ubuntu. O coletivo no centro, o plural no centro. Em vez de abraçar a universalidade, você abraçar a pluriversalidade. É uma informação que simplesmente não chega, que não é difundida para as pessoas que detêm esse conhecimento escolar como referência, que é a maioria de nós, né? A maioria absoluta. Quem de nós, inclusive aqui, né, nesse curso do Para Iniciar, quem de nós teve a oportunidade de receber uma educação de resistência, uma educação quilombola, por exemplo, ou uma educação de uma família ativa, né? Nas políticas de inclusão, nas políticas raciais. Eu não tive essa oportunidade, muitos conhecidos meus não tiveram também. Famílias com letramento racial ainda são uma exceção nesse país. Então, é muito importante, né, que a gente perceba, que a gente observe essa ideia do letramento sobre uma ótica mais ampla. Não é sobre conhecer nomes de autores, né, pretos apenas, conhecer textos, é muito além, né? É como você incorporar esses valores e princípios no seu dia a dia. Então, é uma outra proposta, né?
É uma proposta muito mais ampla que a gente está abordando aqui. Então, para isso, eu já estou deixando, né, mais referências de autores lá no nosso para iniciar, lá no link, né, que tem a nossa bibliografia do curso, né? Então, nesse fechamento, a gente vai falar sobre formas da gente conseguir realmente concretizar essa honra do nosso povo, essa honra das pessoas que deixaram um legado para todos nós. Então, como eu posso, afinal, né, honrar os ancestrais? Uma das formas de eu honrar os ancestrais é praticando o que eles praticavam, né? Porque quando você acredita, mas você não pratica, esse é um tipo de fé que não gera frutos, não gera mudança, transformação, né? É uma transformação que ela é mais intelectual, né? Ela não muda a realidade em si. E isso para nós é importante, porque como são paradigmas diferentes, né? A gente está falando aqui de um paradigma coletivo que tem o grupo no centro, isso só vai se firmar na prática a partir de resultados objetivos, né? É preciso ver, né, formas de atuação dessa honra no dia a dia, né? Então, eu estou sempre trazendo exemplos aqui, né? Na aula passada, a gente falou sobre o exemplo do coletivo, né? Sobre o exemplo de um simples grupo de estudos numa universidade. Isso já é pensar coletivamente. Então, é isso, é você trazer para a sua prática cotidiana as tradições também. Por exemplo, você tem religiões de matriz africana, onde você pode ter acesso não só a termos, a língua, costumes e culturas africanas, mas práticas diárias também. Então, são muitas oportunidades que a gente tem aqui de trazer para o nosso cotidiano essa forma, né, de encarar o mundo, né, que a África nos oferece e nos proporciona através de todo esse conhecimento deixado pelos nossos ancestrais. Então, a celebração em si de Imani, né, como ela se dá no dia 1º de janeiro, que é o último dia do Kwanzaa, é um momento de reflexão, né, para todo o grupo, para toda a família, né, para todo o grupamento que está realizando essa festa, né, essa celebração. E aí a gente pensa sobre como honrar esses ancestrais, como celebrar a vitória das lutas do povo africano e seus descendentes. O fato de nós estarmos aqui hoje estudando sobre isso, falando sobre isso e trazendo à tona o nome de tantas pessoas que foram revolucionárias, como Luiz Gama, Aquatune, você tem o próprio Zumbi, Dandara, né, pessoas que deixaram um exemplo para todos nós. Você pode se inspirar nessas pessoas para você próprio criar também formas de resistência, seja na universidade, seja no trabalho, seja no empreendedorismo, né, que é uma das áreas que eu venho fazendo isso, ou na educação também. Você pode fazer uma educação antirracista, decolonial, empoderadora, olha só, né? A partir das tuas leituras, da tua profundidade, das tuas pesquisas, você pode promover uma forma de ensino totalmente disruptiva, que vai romper com esse currículo que forma, basicamente, cidadãos, né? Um currículo que visa que a pessoa seja uma boa pagadora de impostos, uma trabalhadora que contribui para a engrenagem social, e nada mais que isso, né? Não existe um olhar de levantar pessoas, de mudar a história de um povo, de mudar vidas, né, de pessoas que não têm identificação alguma com o local onde são criadas, onde são socializadas, porque muitas vezes vivem no local da exceção, vivem no local da invisibilidade, vivem no local da marginalização. E cabe ao educador, ao profissional preto que tem esse letramento racial, revolucionar a vida dessas pessoas que nunca sequer ouviu falar no próprio Kwanzaa, né, que é a nossa pauta de hoje. Se você falar sobre esses princípios que nós estudamos nos nossos últimos encontros, Imani, que é a fé, Kuumba, criatividade, Nia, propósito, o Jama, economia cooperativa, o Jima, trabalho coletivo e responsabilidade, cujo Thiago Lia, autodeterminação, e o Moja, que é a união entre pessoas pretas na família, no quilombo e na própria sociedade preta como um todo, você vai observar que a maioria das pessoas nem conhece esses termos.
Nunca ouviu falar. Não por culpa delas, mas por causa de um sistema que não dá protagonismo algum à nossa cultura, ao nosso legado, ao nosso pertencimento ancestral africano. E é por isso que a gente precisa ter esse papel de agentes de transformação social a partir da socialização dessas informações. E aqui eu falo não só com os educadores, mas todas as pessoas que estão aqui acessando esse curso e podem disseminar esse conhecimento onde quer que estejam. Percebe como é algo muito mais amplo do que um fazer profissional, né, de um indivíduo? A gente está falando aqui de levantar um povo, de erguer ou reerguer a autoestima de pessoas que durante muito tempo de suas vidas foram completamente invisibilizadas. É algo muito maior do que um trabalho intelectual. Então, essa é a proposta através de Umoja, através de Ujama, Cuji Tchagulia, Kuumba, percebe? Então, o Jima e Mani é justamente para que a gente se levante em diferentes aspectos da nossa vida. Inclusive, hoje, eu estou indicando um livro maravilhoso, que é Kwanzaa em todo o ano. Essa é a proposta, inclusive, desse curso, que a gente viva esses princípios cotidianamente, não apenas do dia 26 de dezembro ao dia 1º de janeiro. É você trazer o Kwanzaa para a tua vida. Esse é o desafio, essa é a proposta, né? Esse livro, ele está em inglês, mas hoje você tem todos os leitores, né? Tanto da internet como leitores de PDF, né? Você consegue já ter o dicionário ali embutido, você pode fazer a tradução do texto e ir lendo uma versão em português, né? Você tem ferramentas também na própria internet para fazer essa tradução, então eu recomendo muito esse livro. Eu não encontrei ainda em língua portuguesa, mas vou sempre estar pesquisando. Se eu souber, né, de uma edição, se eu tiver acesso, eu compartilho também para que a gente possa ter uma fluidez maior nessa leitura. E além disso, né, a gente vai ver também essas lutas do povo africano, que são várias, principalmente a partir do contato com pessoas brancas. Várias lutas, várias conquistas. Você tem pessoas fundamentais para esse resgate ancestral de pertencimento do povo preto, e essas pessoas vão ser a base do nosso estudo sempre, não só o estudo aqui, mas o estudo futuro também, quando vocês acessarem outros espaços, outros mercados e outras áreas de atuação, para que esse conhecimento não se perca. Afinal, essa é a proposta. Porque, infelizmente, né, a gente sabe que muitas pessoas detêm esse conhecimento de uma maneira inteiramente teórica, acadêmica, sabe? E subjetiva, né? Não existe um objetivo com esse conhecimento. E é como a gente falou, a africanidade, ela traz a intelectualidade para objetividade. Não existe esse racional de um lado e o físico, o atual, né, o material de um outro lado distante, né? A atuação, ela já está constante, né? O conhecimento, ele é prático. Inclusive, a gente viu isso, né, que existem linhas, né, da filosofia africana que entendem que o próprio conhecimento, ele é cardíaco. Ele não é cerebral, intelectual, ele já está aqui, já está pulsando nas nossas ações. Então, essa é a proposta, é a gente tornar práticos esses conhecimentos e esses conteúdos que a gente está vendo aqui. Nessa celebração, as pessoas perguntam: quem sou eu? Olha só que pergunta profunda, hein? Quem sou eu? Como essa pergunta chega para o preto brasileiro, a quem sempre foi negado o protagonismo, a quem sempre foi negado acesso sobre a sua história? Quem sou eu? Um homem preto, uma mulher preta que muitas vezes carrega um sobrenome ou até mesmo um nome dado pelo colonizador, né? Um nome europeu, às vezes. Quem sou eu? Segunda pergunta, sou realmente quem eu digo que eu sou? E aí já entra o nosso compromisso com aquilo que a gente aprende, que a gente estuda e que a gente acessa. A partir do momento que eu estou em contato com o letramento racial, eu vivo esse letramento e, mais do que viver,
eu levo esse letramento a outras pessoas, quem está sendo acessado por esse conteúdo além de mim? Eu estou promovendo esse conhecimento junto a outros? Ou ele está ficando retido para mim, retido comigo? São perguntas fundamentais que a gente precisa trazer, né, para a nossa prática diária, para a nossa vida mesmo. Perguntas fundamentais, inclusive. E além disso, uma outra pergunta que eu acredito que seja basal é: eu sou tudo o que eu posso ser? E aí a gente já olha para o futuro, para frente. E já estamos aqui abrindo, né, as portas para o nosso último módulo, que vai olhar sobre o futuro. Quais são as nossas possibilidades futuras? Vamos, inclusive, falar do afrofuturismo. Tudo que eu posso ser, o que eu posso ser, afinal? Quais são os lugares da subjetividade preta nessa sociedade? O que eu posso me propor a fazer a partir de uma ótica afrocêntrica? Indo além agora do antirracismo. O referencial já não é mais branquitude. Eu já entendi o racismo, já estou olhando para outro lado. Agora a proposta é o meu protagonismo, a minha ascensão e ainda mais a ascensão dos meus. Como é que eu levo tudo que eu estou me tornando para outras pessoas como eu? Essa já passa a ser a proposta de quem chega nesse nível. Ou seja, cada um de vocês que estão fazendo esse trajeto, né, desse curso, está se tornando, né, empoderado para poder trabalhar diretamente na ascensão de outras pessoas, a começar pelas mais próximas. Pessoas da família que não têm uma autoestima, um conhecimento de sua ancestralidade, do seu berço civilizatório africano. Então você vai ter esse papel, né, de acender o sol dessas pessoas. Olha só, que responsabilidade, hein? Agora que você tem o seu sol aceso por tanto conhecimento, tanto legado, você vai ter esse papel de acender o sol de outras pessoas. E para te ajudar nisso, tem uma série de ancestrais que deixaram aí rotas, né, para você. A própria Bell Hooks, ela deixou um trabalho maravilhoso para a nossa área, para a nossa dimensão afetiva. Como lidar com o nosso letramento emocional. Vivendo de Amor já está lá nas nossas referências. Estou colocando hoje Ensinando a Transgredir. Muito importante também essa leitura, para que a gente possa entender que sem um movimento disruptivo, sem naturalizar a ruptura com o sistema, a ruptura com o que está posto, a ruptura com o status quo, é impossível para a pessoa preta uma ascensão racial real. Eu vou repetir porque isso é muito importante. Sem ruptura, sem um movimento disruptivo, é impossível para a pessoa preta acessar uma libertação, uma ascensão racial real. Não tem como, porque todo o sistema depende das pessoas pretas estarem subjugadas. Todo o sistema numa cultura racista se baseia na nossa subjugação, na nossa invisibilidade, na nossa indigência. O sistema precisa disso, precisa que nós sejamos subvalorizados, subrepresentados, para que pessoas pretas tenham um lugar de hegemonia, um lugar de centralidade. Percebe? Então agora a gente vai ter um outro nível de leituras e discussão nesses últimos 3 encontros que são fundamentais, a começar por hoje, né? E assim a gente já abre as portas do 3º módulo do curso de Identidade Negra e Letramento Racial e Educação Familiar. Então, trazendo esse conhecimento de Mani, como é que eu trago para minha família a honra aos ancestrais, a honra às tradições, a honra aos líderes africanos? E como é que eu celebro esse passado glorioso da ancestralidade africana sobre as adversidades, principalmente aquelas trazidas pelas pessoas brancas? Como é que a gente faz isso de forma prática? Então, tem histórias infantis, tem contos, você tem animações que vão trazer esse resgate, né, sobre quem são os orixás, quem são os reis, rainhas africanas,
Quem são as sociedades matriarcais, que são várias também, a gente não chega a esse conhecimento. Por exemplo, o Moja, né? Poucas pessoas conhecem o Moja, que é uma sociedade matriarcal. É um conhecimento que não chega. Cabe a nós levar esse conhecimento, promover esse conhecimento, acessar esse conhecimento. Perfeito? Então, eu já deixo aqui, né, a nossa proposta, né, para os próximos encontros, que é olhar para o futuro agora, olhar para frente. Vamos falar muito de afrofuturismo. E já fica aqui também, né, a pergunta: como fazer isso, né? Como honrar esses ancestrais? Como pensar as ações futuras? O que a gente pode fazer de concreto, né, para mudar a nossa vida? O que a gente pode trazer de prático, né, para isso que a gente está tentando promover aqui nessa discussão? Perfeito? Então, essa é a nossa proposta, esse é o nosso convite. Espero que vocês tenham êxito nesses estudos. Eu já me encontro, né, como sempre, disponível para ajudar com bibliografia, com referências de grupo e com tudo que eu puder, né? Basta acessar lá a plataforma ou as mensagens, né? Entrar em contato diretamente por mensagem. Já estou deixando lá na nossa plataforma a pergunta-chave, né? A pergunta eixo da nossa reflexão da aula de hoje, que é como honrar os ancestrais? Como é que a gente faz isso, né? Quais são as possibilidades que a gente tem para honrar os ancestrais? Quais são as possibilidades que a gente tem para que a gente possa celebrar os triunfos do passado? E como a gente pode honrar as tradições pretas e os líderes africanos? Essa é a pergunta que eu deixo no fórum para a gente iniciar essa discussão. E vamos juntos, porque juntos nós somos muito mais fortes. Um abraço a todos, todas e todes, e até a próxima semana. Hotep.